E aí, meus amigos? Flamengo 2, Cruzeiro 0. Rapaziada, o próximo trecho é a análise mais do jogo. Mas aqui no BC Fly eu queria abrir o vídeo fazendo algumas reflexões mais exclusivas aqui do canal. Eu deixo que você deixe o like, você se inscreva, compartilha aí com seu amigo flamenguista, vem fazer parte da comunidade. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente eu queria começar. O Edu confirma que foi contactado pelo Flamengo. Teve uma procura do Flamengo. É um bom nome, rapaziada. É um bom nome. O Edu já tem experiência no que o Flamengo precisa. De um diretor que trabalha pro treinador. Rapaziada, não tem outra maneira do Jardim dar certo. Ou ele tem um comando. Todo quando vocês dizem ele é o presidente, chave do clube. É isso. Aonde ele passou e deu certo foi com essa receita. Cruzeiro com Pedrinho, Mônaco com o Luiz Campos. E o Edu tem essa experiência porque ele trabalhou muitos anos praticamente sendo ali um empregado do Arteta no Arsenal. Ele já tem experiência. E o Edu é um cara que tem bons contatos, sabe negociar, conhece o mercado, o scout dele que é um pouco suspeito. Entendeu? O scout ele deixava muito na mão do Arteta. O scout do Edu, o conhecimento do Edu de jogadores de futebol que é um pouco suspeito. Então, o Edu, deixa pro treinador. Deixa pro treinador. Ele tem experiência, novamente, rapaziada, ele tem experiência no que o Flamengo precisa. Conhece futebol brasileiro, tem bons contatos, trabalhou na CBF, obviamente a CBF em outro ponto. É um cara bem conectado com o mercado, conhece muito o mercado europeu. É um cara que realmente a experiência dele seria bem vantajosa. Entendeu? O Edu é um bom dirigente, seria um bom nome. Pós aí o Marcos Braz português. Tranquilo? Flamengo e Cruzeiro, rapaziada. Rapaziada, já vi o pessoal, já vi muita gente comentando o que eu vinha falando do Leonardo Jardim. Um time mais vertical, com menos posse de bola, buscando mais o gol. Era isso que eu queria. E a gente começou a ver o começo. Ainda tá muito a cara do Felipe Luiz, rapaziada. Ainda não teve aquela grande mudança. Ainda não teve, essa foi uma vitória do Flamengo, do Leonardo Jardim. Ainda não teve isso. É um processo. Rapaziada, outra coisa. Arrascaeta, ótimo primeiro tempo, morreu no segundo. O segundo tempo do Flamengo não foi muito bom. O Flamengo terminou o jogo cansado. Óbvio, novamente, rapaziada, quando se falava de parte física, eu falei, isso aí não vai se resolver com 1, 2, 3 ou 4 semanas. Vai demorar. Até esses jogadores estarem 100% condicionados, vai demorar. Não se enganem. Mas eu gostei do primeiro tempo, novamente. Dava pra ter matado esse jogo antes. Dava. Paquetá foi bem. Foi o melhor jogo do Paquetá. Eu acho que até o Emerson Royal foi bem. A linha de 4, sólida. Vocês vão ver a análise aí. É um processo, rapaziada. É um processo, mas 6 pontos contra Botafogo e Remo é o mínimo aceitável. Eu acho que já vai vir rotações de novo contra o Botafogo. A parte física dá pra claramente ver que ainda tá bem longe do ideal. Mas foi um bom jogo do Flamengo. Rapaziada, novamente. 3 pontos, outra coisa. É o Cruzeiro do outro lado. Não vão se basear em tabela, vice-lanterna, não. É o Cruzeiro com um bom time. Não se esqueçam disso. E esse jogo aqui é um jogo de 3 pontos. O Flamengo é bom, nesse começo de trabalho do Jardim, já ter resultado a curto prazo, pra pelo menos a confiança estar em dia. E é um processo. Tamo junto, fica com a análise do jogo aí. Aí, futebol! Flamengo 2, Cruzeiro 0. Olha aí, BC, foi uma decisão acertada. Demitiu o Felipe Luiz, tá muito cedo pra falar isso, rapaziada, pelo amor de Deus. Né? Tipo assim. Rapaz, BC, o que o Jardim precisa fazer pra você falar assim, acertamos e demitiu o Felipe Luiz naquele time? Ele precisa fazer esse time jogar mais, pronto. Obviamente no Brasil a gente vai julgar o Leonardo Jardim por taças, né? Porque o Felipe Luiz saiu campeão de tudo. E o futebol é isso. Pra mim, a troca do Felipe Luiz ela vai estar justificada se eu ver o Flamengo performar no nível maior do que performou com o Felipe Luiz. Rapaziada, o Flamengo com o Felipe Luiz jogava bem. Tinha aqueles jogos que você via que os caras estavam de preguiça, estavam de má vontade. Fortaleza, Talheres, Tátira, até Central Córdoba. Teve aqueles jogozinhos safados que eu boto na conta dos jogadores, tá? Não botei na conta do Felipe Luiz, não. Na conta dos jogadores. Bando de safado maconheiro. Os farristas aí, né? Mas se eu ver o Flamengo praticar um futebol melhor, já se justifica. O jogo ontem eu achei que foi muito igual. Eu achei que... Agora, eu fiquei feliz uma coisa, rapaziada. Isso aqui, ó. O que eu fiquei feliz, ó.
Primeiro tempo, né? Flamengo com menos posse de bola, trocou menos passe que o adversário, mas estava ganhando o jogo. Eu senti um pouco de alívio vendo isso ontem. Caraca, finalmente, uma vezinha, né? Porque agoniza. Agora, rapaziada, fala pra vocês. O jogo foi igual. Eu nem achei que o Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro só foi um time... O Cruzeiro, ele pecou um pouco no último terço. Faltou ali, eu achei que o Caio Jorge fez muita falta pro Cruzeiro. O Caio Jorge fez muita falta. O Flamengo começa muito bem, com energia, e o Flamengo começa do jeito que eu quero ver. Verticalizando, o Pedro, 1-0. E já, rapaziada, eu já falei isso sobre o Pedro, e eu vou ficar em cima dessa opinião. O Pedro no Brasil é garantias. O Pedro no Brasil traz gols. Esse ataque do Flamengo, rapaziada, é alérgico a gols. São poodles de madame. Tem poucos pitbulls no ataque do Flamengo. E até aqui o Jardim, ó, falando do Pedro, ó. Muito do é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. É isso. Eu acho o Pedro, como muita gente desse elenco, não tá na parte física ideal. O Arrascaeta ontem jogou bem. Começou o jogo muito bem. E você vê o Flamengo, começa bem, 1-0. Aí, rapaziada, o Flamengo faz 1-0. E já, você vê, o Flamengo faz 1-0. E já teve boas oportunidades de fazer o 2-0. Aí não. Aí perde. Aí você já, puta que merda, mata o jogo logo. Faz 2-0. Ó, faz 2-0. Já cria aquele estresse mental no Cruzeiro. E você abre até a porta pra uma goleada. Aí não, o Flamengo faz 1-0 e tem uma chance, 2 chances, 3 chances de fazer 2-0. Não faz. Aí o Cruzeiro equilibra. E o Cruzeiro começa a jogar bem. O Cruzeiro, rapaziada, teve momentos de perigo. O Rossi fez boas intervenções. Só que o Cruzeiro, no último terço, faltou mais pancadaria do ataque. O Matheus Pereira, ele no último toque... Eu nem achei que ele jogou mal, mas no último toque, ele não acertou aquele passe. O Villarreal foi pouco eficiente. O Gerson e o Christian... esses dois aqui eu também não achei que não jogou bem. Entendeu? Não jogou bem. Eu achei que faltou... último terço pro Cruzeiro. Faltou um capricho a mais, um punch a mais, uma força a mais pro Cruzeiro. Ali, o Cruzeiro chegava, o Cruzeiro trocava a bola, o Cruzeiro tinha a bola, o Cruzeiro até empurrava o Flamengo. O Flamengo ali, pá, fechadinho. O Bagre Royal até defensivamente fez um jogo decente, mas ele não tinha um ponta, né, contra ele. O Paquetá também ajudou muito ele. O Flamengo tava ali. O ritmo cai, o Flamengo já não consegue manter aquele ritmo do mesmo. O jogo fica igual, o jogo ficou um pouco igual e o Cruzeiro tentando chegar. Mas o Cruzeiro não tinha. E, rapaziada, o Cruzeiro dava brechas pro segundo gol. Volta pro segundo tempo. Aí eu achei que ele colocou o Chico da Costa. Quando entrou o Lino, aí o Flamengo melhora no segundo tempo. Aí o Flamengo teve chances ali no segundo tempo de fazer o 2-0 mais cedo. Aí não mata o jogo, não mata o jogo, não mata o jogo. Aí você já fica tenso, cara. Pronto, só falta aí o Cruzeiro achar um gol e empatar o jogo. Era só o que me faltava. O Cruzeiro achar um gol. Aí entra o Lino, Varela, Carrascal, no lugar do Paquetá. Paquetá jogou muito bem, entendeu? Estava ali tentando centralizar a jogada. O Emerson Royal. Rapaziada, ó, o Emerson Royal fez um jogo ok. Não achei que ele jogou mal. Mas uma coisa que o Jardim fez já me deixou satisfeito. Foi pelo menos o Jardim não fez aquela putaria. Aí sim, Felipe Luiz. Aquela putaria que o Felipe Luiz fazia de colocar o Emerson Royal pra centralizar a jogada. Que ele não tem qualidade pra isso. Entendeu? Ele não tem qualidade pra ser um lateral que centraliza, que infiltra. O Emerson Royal bota ele pelo menos pra abrir o campo. Aqui, ó, o mapa de calor dele. Quando você viu o mapa de calor com o Emerson Royal do Felipe Luiz, era... Não, Emerson Royal, joga por dentro, centraliza. Aí não, Felipe Luiz, ali era putaria. Putaria que você fazia ali. Putaria. Pelo menos fez isso, o Jardim. Não, se eu vou centralizar o Paquetá, eu vou abrir o corredor, pelo menos o Emerson Royal. Só que aí o Emerson Royal, rapaziada, cruzando, ele é... Se ele acertar um cruzamento é pra rezar uma missa no Rio de Janeiro, entendeu? Mas enfim. Aí o Flamengo teve chance de fazer o segundo gol, não faz, não mata o jogo, aí o jogo fica tenso. Aí o Cruzeiro volta o jogo pro Cruzeiro, e novamente o Cruzeiro no segundo, principalmente no segundo tempo, apesar de finalizações, não teve grandes oportunidades, e no final do jogo, o Carrascal pega no contra-ataque e faz 2-0 e mata o jogo. Não foi um grande jogo, o Jardim reconhece isso, ó, temos ainda coisa a melhorar. O Pulgar falou aqui, ó. La verdad que sí, casi todo igual. Segue quase tudo igual, realmente ainda não tem uma grande mudança do Felipe Luiz pro Leonardo Jardim, não tem ainda. O que você vê é um time que verticaliza um pouco mais, isso eu já tô satisfeito. Um time que
procura mais o gol, pegou um bom adversário. A gente não pode esquecer, rapaziada, que o Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil no papel. O Flamengo não pegou um bêbado, não pegou a Chapecoense, um Curitiba, um Vitória, não pegou um bêbado, pegou o Cruzeiro e ganhou. E eu já tinha até falado, o que importava pro Flamengo hoje era os 3 pontos. E outra coisa, o Flamengo agora tem Botafogo do Anselmi, que é pra ganhar esse jogo, Remo em casa, aí Corinthians fala tem que... É complicado lá, aí tem Bragantino e o Santos em casa. Vitória importante pra não descolar muito do Palmeiras, Palmeiras joga hoje, mas aqui, Botafogo e Remo, não tem desculpa não, irmão. São 6 pontos. Não tem desculpa. Não tem betinha, são 6 pontos. 6 pontos, belezinha? E pra terminar do Cruzeiro, muitos burburinhos aí em relação ao Tite. Rapaziada, não adianta agora demitir o Tite. Olha, não, foi campeão estadual, pede pro Flamengo, vai demitir o treinador. Isso não existe, entendeu? Aí, enfim, o Samuel Venâncio foi bem duro na pergunta pro Tite. Rapaziada, se empatar contra o Vasco, aí a pressão vem. Se empatar contra o Vasco, aí a pressão vem. Se o Cruzeiro perde ou empata com o Vasco, aí contra o Atlético Paranaense é o jogo do emprego. É o jogo do emprego. Agora, rapaziada, eu achei que o Cruzeiro ontem não foi nem muito culpa do treinador não, rapaziada. Apesar que eu acho que ontem Caio Jorge fez falta. E eu acho que, além do Caio Jorge, falta mais uma arma nesse setor ofensivo aí do Cruzeiro. Falta alguma coisa aí nesse setor ofensivo do Cruzeiro. Tamo junto.